Atualmente, as pessoas ao redor do mundo possuem variados valores e crenças em relação à vida e à espiritualidade. Reconhecer a existência de um poder divino como Deus é o primeiro passo para agarrar a sua virtude, e diversas demonstrações notáveis de seu poder, como ser o proprietário do céu e da terra. Aqueles que acreditam nele são chamados filhos e filhas de Deus, e sem acreditar, não é possível participar das bênçãos que ele oferece. Como um filho de Deus, é necessário estar ciente de sua grandeza e seguir seus mandamentos para viver de acordo com seus planos. É preciso adaptar-se e manter uma rotina diária para fortalecer e manter firmemente enraizada sua fé nele. É surpreendente como acreditar em Deus pode transformar completamente a vida de alguém, e aqueles que confiam nele são considerados seus filhos e filhas, e têm acesso a todas as bênçãos que ele oferece. Ser um filho de Deus requer reconhecer sua grandeza e esforçar-se para aderir aos seus ensinamentos, o que envolve fazer um esforço consistente para fortalecer a fé e mantê-la firmemente enraizada. Viver como um filho de Deus é uma dedicação constante, não apenas aparecendo para o culto ou oração apenas quando se deseja. Para alcançar algo, é preciso ter determinação, disciplina e uma rotina estabelecida que inclui a leitura das Escrituras, oração e atos de caridade. Ao permanecer firme na crença de que você será capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente, você se consolará com o conhecimento de que nunca está sozinho, e Deus sempre estará lá para você. É necessário ser intencional sobre seu serviço e dedicação ativa às coisas de Deus, nunca comprometendo suas escolhas ou trocando seu amor pelas coisas do mundo, pois nada é maior que Deus. Não há situação que Ele não possa lhe dar, por isso é importante ter um plano diário sobre como gastar seu tempo e se adaptar como filho de Deus. Ser um filho de Deus vem com muitos benefícios que trazem certeza e esperança de que Deus sempre estará ao seu lado, desde que você coloque sua confiança nele. Ele o guiará e o confortará com a ajuda do Espírito Santo. O serviço ativo a Deus ajudará você a se adaptar e a se aproximar dele, identificando-se como filho de Deus. A oração é a forma mais comum de se comunicar com Deus. Ao orar, você deixa suas necessidades serem conhecidas por Deus, e Ele o abençoará de acordo. A oração pode ajudá-lo a sair de situações desagradáveis, e fazê-lo sentir-se amado por Deus. Porque quando Deus responde às suas orações, isso garante que Ele está com você. A oração não é apenas uma ótima maneira de se comunicar com Deus, mas também traz inúmeros benefícios para quem a pratica. O principal deles é a redução dos níveis de estresse e ansiedade, que se pode alcançar ao compartilhar com Deus as próprias preocupações e medos, o que pode trazer uma sensação serena de paz. Além disso, a oração pode ser muito vantajosa para o fortalecimento da fé e aprofundamento do relacionamento com Deus. Ao dedicar tempo à oração, temos a oportunidade de refletir sobre nossas crenças, agradecê-lo e buscar sua orientação e sabedoria. Assim, a oração também tem se mostrado uma importante fonte de conforto e esperança durante tempos difíceis, fornecendo-nos a confiança de que, apesar das situações tumultuadas, Deus tem um plano para nós, um pensamento tranquilizador em si mesmo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 versículo 16 a 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa passagem exorta os cristãos a orar continuamente, sem desanimar. Nunca desanime ou perca a esperança, quando as coisas e eventos não saem como planejado. Confie em Deus e nunca pare de orar. Somente através de suas orações, e da sinceridade do seu coração, Deus pode responder aos seus pedidos. Também é essencial ter um altar de oração, e um tempo específico em que você comunga com Deus diariamente. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Fique com esse horário todos os dias e ore a Ele com sua atenção indivisa. Faça isso de forma consistente, e observe como Deus te enche até transbordar com bênçãos do céu.
A oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também sobre agradecer e adorá-lo. Precisamos nos lembrar de quão bom e fiel Ele tem sido para nós e sermos gratos por tudo que Ele fez. Além disso, a oração é até uma forma de cuidar de nossos amigos, familiares, e até mesmo estranhos, buscando sua intercessão e intervenção em suas vidas. A oração em nome de Jesus também é uma via de mão dupla. Ao falar com Ele, também devemos tomar um momento para parar e ouvir sua resposta, seja na Bíblia, em conversa com outros, ou mesmo através de uma ainda pequena voz dentro de nossos corações. Lembremos-nos de que a oração é uma parte integrante da nossa vida cristã, uma que devemos priorizar e praticar para nos aproximarmos de Deus a cada dia que passa. Estude a Bíblia. A Bíblia serve como seu manual. Quando você lê a Bíblia, tem todas as palavras e obras de Deus escritas dentro. Isso garante as promessas que Deus fez a seus filhos, desde os dias de Adão até agora. Deus honra sua palavra mais do que seu nome, o que prova que Deus não é um homem que deve mentir. Deus faz o que diz que fará, sem que você precise lembrá-lo. Ele fará tudo o que prometeu por conta própria. Ter um horário específico diariamente é sempre bom para meditar nas palavras de Deus. A meditação abre seu coração para ouvir Deus falar com você diretamente ou indiretamente. Ter um tempo de silêncio com Deus permitirá que Ele fale com você livremente. Investigar a Bíblia é uma parte essencial de ser um cristão, que pode nos fornecer uma visão inestimável sobre o caráter de Deus e seus planos para nossas vidas. Levando tempo para ler e contemplar as Escrituras, pode nos permitir apreciar mais plenamente o amor de Deus, sua misericórdia, graça e justiça, bem como obter e entender como viver de acordo com seus mandamentos. Também pode ser uma fonte de conforto e consolo em tempos difíceis. Em meio a lutas e tribulações, podemos encontrar esperança nas afirmações de Deus, bem como em contas de toda a história, que demonstram sua fidelidade. Não só isso, mas estudar a Bíblia nos permite promover uma aproximação e relacionamento com Deus, e se tornar mais profundamente enraizado em nossa fé. Enquanto lemos e refletimos sobre as Escrituras, podemos conhecê-lo melhor, e aprender como andar obedientemente, ao ser intimamente sintonizado com Ele. Comprometamo-nos, portanto, novamente a ler e meditar regularmente sobre a Palavra de Deus, permitindo que ela nos atraia ainda mais perto, e nos transformando de dentro para fora. Estudar diferentes personagens na Bíblia pode ajudá-lo a entender que tudo o que você enfrenta na vida hoje aconteceu na Bíblia, e todos aqueles que acreditaram em Deus passaram por isso. Olhando mais profundamente para a vida de diferentes pessoas na Bíblia, pode ser uma grande fonte de orientação sobre como podemos viver de maneira que agrade a Deus. Investigando os sucessos e fracassos de Abraão, Moisés, Davi e outros, nos dá a oportunidade de aplicar suas lições para nossas próprias vidas. Por exemplo, há muito a ser recolhido da fidelidade de Abraão, e da obediência à liderança de Moisés, e tenacidade da contrição de Davi, e submissão, para não esquecer todos os outros personagens nas Escrituras que marcaram a história. Praticar o amor é fundamental para um cristão, como a Bíblia diz em Marcos 12 versículos 30 a 31, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Encontrar mandamentos para amar é uma ferramenta poderosa que Deus usa para ajudá-lo a servi-lo corretamente, e tratar os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. O mundo está cheio de ódio hoje em dia, com muitas pessoas dizendo coisas odiosas para as pessoas que as amam, porque tentam viver uma vida falsa, emulando as pessoas erradas. Deus mostra amor e atos de bondade para todos, e você deve fazer o mesmo, espalhando amor e não ódio. Além disso, praticar o amor envolve mais do que apenas tratar aqueles ao nosso redor com bondade e respeito.
também significa estender o amor para aqueles que são menos favorecidos na sociedade, como os pobres, os enfermos e os oprimidos. Jesus mostrou compaixão divina, ajudando aqueles que eram muitas vezes esquecidos, estabelecendo um poderoso exemplo. Como cristãos, seguir a Jesus também implica em praticar o amor, que inclui perdoar aqueles que nos magoaram, e não guardar rancor ou ressentimento. Dessa forma, somos libertos dessas emoções destrutivas, e permitimos que o amor de Deus cure nossa alma. Além disso, amar os outros requer sacrificar nossos próprios desejos e necessidades, o que é um ato corajoso de servidão, e exibe atributos semelhantes aos de Cristo, como humildade e abnegação. Tudo isso é alimentado por um amor que pode revolucionar o nosso mundo. Praticar o amor é essencial para o cristianismo, tanto para amar a Deus incondicionalmente, como também para amar o próximo como a nós mesmos. Devemos cultivar a paciência, que é uma habilidade difícil de possuir no mundo atual, em que muitas pessoas vivem em constante pressa e correria. Porém, a pressa pode nos levar a cometer erros e falhas quando enfrentamos desafios. Por isso, é preciso confiar em Deus e em seu amor eterno por nós, orar e meditar, enquanto esperamos que Ele nos dê uma resposta. Nunca devemos nos apressar em tomar decisões, e sempre devemos consultar a Deus primeiro, pois Ele nunca falha, e não nos colocará em situações desconfortáveis. A paciência nos ajuda a ser mais tolerantes e compreensivos, e o perdão nos permite deixar o passado para trás, e olhar para o futuro. No futuro, independentemente do que você poderia ter sido na vida, é muito importante aprender a perdoar as pessoas que o prejudicaram no passado. Perdoe como Deus perdoa os nossos pecados, reconhecendo que o perdão é benéfico não apenas para quem o prejudicou, mas também para o seu próprio bem-estar. Guardar rancores e ressentimentos é prejudicial para a sua saúde mental e emocional, portanto, permitir-se perdoar pode ser um grande avanço. Além disso, não se esqueça de estender essa bondade para consigo mesmo. É normal cometer erros e escorregar de vez em quando, então, mostre misericórdia para si mesmo, e use isso como uma oportunidade para crescer. Além disso, tenha em mente que o perdão e o amor caminham juntos. Expressar perdão não apenas mostra sua compaixão pelos outros, mas também demonstra a sua capacidade de amar, uma característica que pode trazer paz e alegria para a sua vida como nenhuma outra. Você nunca deve pagar o mal com o mal. Permita que a vontade de Deus siga seu curso sobre aqueles que o injustiçaram, não traga mal a ninguém, e deixe a glória de Deus ser vista em tudo o que você faz. Distancie-se de pessoas e lugares provocativos, não deixe o ódio controlar você, deixe o amor de Deus irradiar através de você. A passagem de Mateus 6 versículo 14, diz que se você perdoar outras pessoas quando elas pecarem contra você, o seu Pai Celestial também o perdoará. No entanto, se você não perdoar os pecados dos outros, o seu Pai não irá perdoar o seu pecado. Isso significa que se você deseja ser perdoado por Deus, precisa aprender a perdoar os outros. O perdão e a compreensão são partes fundamentais da fé cristã, e devem ser reflexos do amor e da misericórdia de Deus para com os seus filhos. O próprio Jesus demonstrou isso ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Perdoar alguém não significa simplesmente tolerar ou esquecer as ações da pessoa. Significa, na verdade, liberar quaisquer emoções ou sentimentos negativos que você possa ter em relação a ela. Isso pode ajudar a quebrar ciclos de dor e sofrimento que foram passados por gerações. Escolher perdoar também nos permite nos conectarmos com a compaixão universal de Deus, e pode trazer cura e libertação às nossas vidas. Ter autocontrole e disciplina espiritual pode ter um impacto positivo no nosso bem-estar físico. É importante saber quando agir e como reagir, e aprender a fazer as coisas da maneira apropriada e no ritmo certo.
Saber quando comer e quando jejuar, quando rezar e quando meditar é importante. Mas, o mais importante, é que você só pode ter controle sobre si mesmo, se permitir que Deus o conduza. Você não pode vencer sozinho, precisa da ajuda de Deus e da sua orientação. Somente Ele cuidará para que você esteja fazendo as coisas certas, na hora certa, e no lugar certo. Você pode adquirir autocontrole, conhecendo a palavra de Deus através do estudo da Bíblia, e adquirindo conhecimento espiritual. Além disso, pode reforçar sua autodisciplina, e crescer na capacidade de suportar a tentação. Adicionalmente, ter uma forte estrutura de irmãos, crentes que estão aptos a impulsioná-lo em sua caminhada, rumo a maior autocontrole e espiritualidade é importante. O crescimento é essencial. É importante ter em mente que a autorregulação não é simplesmente renunciar às alegrias, mas sim, fazer escolhas que estejam de acordo com seus valores e objetivos. Ao praticar a temperança, você pode sentir uma serenidade aprimorada, relacionamentos mais robustos, e um melhor bem-estar geral. Você também precisa estar ciente dos vícios que o inimigo pode usar para tentá-lo. Se você sabe que não consegue parar de beber, não deve ser visto saindo em um bar. Distancie-se disso. Mudar o círculo de amizades pode significar pertencer a um grupo que compartilha ideias semelhantes. Separar-se do mundo é uma ação necessária, uma vez que não é possível amar a Deus e amar o mundo simultaneamente. Amar o mundo automaticamente torna uma pessoa inimiga de Deus e tudo o que ele representa, já que o mundo está completamente associado ao pecado. É por isso que Deus se separa do mundo até o ponto de enviar seu único filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados e possibilitar uma vida melhor. É essencial estar ciente de que se distanciar do mundo não significa completo isolamento social. Como cristão, assumimos a responsabilidade de amar e servir os outros, independentemente de suas crenças pessoais. Podemos permanecer como uma presença benéfica no mundo, evitando influências e ambientes prejudiciais. Encontrar pessoas que nos ofereçam ajuda espiritual, incentivo, e também nos proporcionem oportunidades de ajudar os outros, e contribuir positivamente para a nossa comunidade, é importante. Lembre-se de que as suas decisões e comportamentos não apenas afetam o seu relacionamento com Deus, mas também podem impactar aqueles ao seu redor. A Bíblia contém tudo o que é necessário para se tornar um bom cristão. Se não seguirmos a Bíblia e seus ensinamentos, seremos afastados da bondade de Deus. Devemos nos afastar das coisas e pessoas do mundo. Os pecadores estão condenados a sofrer eternamente, no fogo do inferno, enquanto os justos subirão aos céus, e estarão entre os participantes do reino de Deus, como seus filhos. O céu deve ser nossa maior prioridade. A Bíblia diz em Tiago 4 versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que, se resistirmos ao diabo, ele nos deixará em paz. Jesus resistiu ao diabo depois de jejuar no deserto, e por isso, o diabo não teve escolha a não ser fugir. Para fortalecer nossa armadura espiritual, devemos estudar a palavra de Deus e meditar nela. A Bíblia deve nos guiar em momentos de escolhas difíceis ou enfrentamento de obstáculos. Devemos orar por força e sabedoria para resistir à tentação e permanecer no caminho ordenado por Deus. Mesmo se escorregarmos, Deus está sempre disposto a perdoar e nos mostrar o caminho de volta à justiça. Como nos lembra 1 João 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, concentre-se em Deus e permaneça firme contra a sedução de Satanás. Confie em seu amor e graça, enquanto você luta pela bondade e pureza. Como filho de Deus,
Você deve viver uma vida pura diariamente, uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida que as pessoas olham para você, e também desejam se tornar filhos de Deus. Servir a Deus é um processo diário, e não deve ser algo que você faz apenas quando sente vontade, ou está em uma situação desafiadora. Desenvolver uma rotina de oração, meditação e estudo da Bíblia pode ajudá-lo a manter-se perto de Deus e construir um relacionamento poderoso com Ele. Isso também capacita você a superar quaisquer problemas que possam surgir. Além disso, viver sua fé implica em ser respeitoso e gentil com todos, independentemente de suas crenças. Ajudar os necessitados, compartilhar alegria e esperança onde quer que você vá. Saiba que sua maneira de agir fala mais alto do que as palavras que você diz, então, certifique-se de viver de uma maneira que mostre o amor e a graça de Deus. Ser um exemplo brilhante de justiça em todos os lugares que você for, para que outros possam admirar seu Pai Celeste, como está escrito em Mateus 5 versículo 16. Só Deus pode lhe conceder a força e o amor para seguir sua vontade. Eu oro para que o Espírito de Deus venha sobre você e o faça ver a recompensa por todo o seu serviço a Deus e à humanidade. Que você seja cheio dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas qualidades permitirão que você leve uma vida agradável a Deus e abençoada a todos ao seu redor. Confie no plano que Deus tem para a sua vida, pois Ele sabe o que é melhor, e continuará guiando você, se você buscar sua direção e seguir sua vontade. Espera no Senhor, e Ele renovará suas forças como a águia, sem cansar ou desfalecer. Que Deus providencie abundantes bênçãos e graça enquanto Ele guia a sua jornada, em nome de Jesus. Amém.